Bem, amados, nós vamos ler aqui em Josué, no capítulo 5, nos versículos 10 até os versículos 12. Estando os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Comeram do produto da terra no dia seguinte à Páscoa, pães asmos e espigas tostadas comeram nesse mesmo dia. No dia depois de terem comido do produto da terra, cessou o maná. Os filhos de Israel não tiveram mais, mas nesse ano comeram das novidades da terra de Canaã. Muito bem, nós vamos falar hoje, num dia de terça-feira, sobre o que significa ou o que significava o maná. E o que significa para nós nos nossos dias, e o que significava o produto da terra, o trigo da terra. Os filhos de Israel, eles comeram durante pouco mais de 38 anos do maná no deserto. Mas a Bíblia conta, você conhece a história daquele modelo de colheita ali no deserto, como podia colher e o que não poderia acontecer. Você conhece essa história? Eles aumentaram a colheita, aquilo que eles podiam colher, e eles desobedeceram, e na verdade a palavra de Deus diz assim, que aquilo que eles fizeram em desobediência à santa palavra de Deus, diz assim, que criou bicho e cheirava mal, e criou o bicho maná, colhido fora, no círculo da desobediência. Mas vocês podem imaginar o que significava comer o maná, o que tinha incrustado naquilo. Uma comida de excelente qualidade, porque Deus diz no Salmo 78 que tinha a capacidade de ofertar aquele maná, aquela espécie de farinha que descia do céu para os anjos. Então você veja que o maná, a excelência da qualidade dessa comida, que as mulheres faziam pães ali no deserto e alimentavam as suas famílias. Mas chegou um ponto da história, diz a palavra de Deus, que ele diz, olha, certamente alguém falou alguma coisa, sussurrou nos ouvidos desse povo, e eles disseram para Moisés, olha, a nossa alma, ela tem fastio desse pão tão vil. Você conhece essa passagem? Foi um drama, porque eles pediram carne, e Deus deu carne, houve muita morte. Mas nós não queremos entrar nesses detalhes nessa terça-feira, porque na verdade o que nos traz aqui, nós queremos nos deter aqui em falar sobre o maná, a qualidade do maná, a qualidade, o que significa, e a qualidade do trigo da terra, o que significa isso para eles, o que significaria para esse povo que estava numa caminhada, a comida. Então a palavra de Deus diz assim, que eles não perceberam o que significava, o que tinha por trás de, por 40 anos, comerem do maná. Eles não perceberam. Eles não tinham a capacidade de perceber o que significava alimentar-se do maná.
ter um apetite voltado para a comida que Deus dava. Porque a carne é bem sabido, em alguns lugares da Bíblia, que é muito mais símbolo da ira de Deus, símbolo do juízo de Deus. A carne que eles comeram, que receberam ali, foi mais símbolo do juízo de Deus. Porque logo após comerem a carne, aquela coisa toda, começou a mortandade. Mas pastor, eu já ouvi muitas vezes e já li essa passagem em muitos lugares na Bíblia. O que significa o maná? E o que significa o trigo da terra? O maná descia do céu, o trigo subia da terra. Veja você uma coisa: o maná descido do céu, a vida terrestre de Jesus. Agora, se você estiver compreendendo nessa tarde pelo Santo Espírito esta ministração, você vai entender que eles poderiam muito ter aprendido da vida terrestre de Jesus, mesmo no deserto, porque mesmo no deserto, Jesus foi um exemplo para todos, mesmo no deserto. Até mesmo porque Moisés, que arrancou eles do Egito, Deus com o braço estendido, arrancou eles ali do Egito. Aquele Moisés, aquele profeta de Deus, ele escreveu de um outro profeta, um profeta semelhante a mim. Deus vai levantar dentre vós um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis. Então veja você que existia uma familiaridade ali. Se Moisés tinha essa capacidade de perceber isso, certamente o povo também teria. Era só ter um coração voltado para as coisas de Deus, para a santa e bendita palavra de Deus. O maná que desceu do céu, simbologia da vida terrestre de Jesus. Agora, você pode imaginar que esse maná foi recolhido numa botija de ouro, num pote de ouro, e levado. Ficou ali aquele maná escondido, levado para aquele lugar santo, a terra santa, a Palestina. Você imagina o cuidado do sacerdote para cuidar daquilo, aquela botija de ouro com o maná lá dentro. Agora você pode imaginar o que isto significava para o sacerdócio, para Moisés, para o povo de Israel. Maná escondido, porque o Senhor Jesus, ele promete no livro de Apocalipse, quando você vai lá naquela igreja que tem lá os prêmios para vencedores, tão somente para vencedores. Ao que vencer, diz o Espírito Santo, eu lhe darei a comer entre os prêmios, entre as promessas para pessoas vencedoras, para crentes vencedores, não para derrotados. Existe ali uma promessa de dar o maná escondido. E as pessoas, a maioria esmagadora das pessoas, não entende isso. Porque na verdade o que significa isso? Lá no céu comer do maná escondido, que é o vencedor. Aquilo ali é uma cena celestial. Você pode imaginar a vida terrestre de Jesus, o quanto ficou da vida terrestre de Jesus sem ser revelado. Quantas coisas foram escritas, além disso que está na minha mão aqui nessa tarde de terça-feira, a Bíblia Sagrada. Mas você pode imaginar, um dos santos diz que eu cuido se o que ele fez, o que ele falou, os milagres, fosse colocado em livros. Aquele homem disse que provavelmente o mundo não conteria a quantidade de livros. Então você veja, querido, que o que nós conhecemos de Cristo, o que nós conhecemos de Jesus foi pela sua vida, é pela sua passagem aqui na face da terra. Fora isso, ninguém conheceria ele. Foi pela vida terrestre que nós conhecemos ele.
Mas quanto ficou para nós conhecermos na glória? Não vai dar tempo aqui na terra. É certo que a igreja será arrebatada. É certo que aquele povo de propriedade exclusiva de Deus será arrebatado. Então vamos ter uma eternidade. Vamos ter o espaço de uma eternidade para comer do maná escondido. Para ter fazer uma melhor leitura do que foi a vida terrestre de Jesus. Uma eternidade. A igreja terá para entender, para conhecer muito mais sobre a vida terrestre do Senhor, o que Ele de fato fez aqui, os seus sentimentos por aqui, a sua postura, a sua misericórdia exercida, a sua obstinação em cumprir a obra redentora da cruz do Calvário, porque você entende que o apóstolo João, no capítulo 17, fala da cruz, e quando Jesus estava falando da cruz, ali em João no capítulo 17, a cruz para ele era uma página virada, porque ele diz assim: eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me destes a fazer. Qual obra? A cruz. Mas você pode entender que naquela altura de João não tinha morrido ainda, mas na experiência de Cristo, a cruz era uma página virada. Ele iria para a cruz. E quero dizer uma coisa para o meu irmão e a minha irmã nessa tarde: Satanás bem que tentou impedi-lo de ir para a cruz. Por quê, pastor? Porque na cruz seria a derrota dele. E o demônio sabia. O demônio sabia, se ele for para a cruz e efetuar aquela obra ali, de fato sair dali com vitória, com louvor, sair dali com uma nota máxima do Pai, vai ser sepultado e ressuscitar, é o nosso fim, é a nossa derrota total. Bem que ele intentou a não levá-lo para a cruz. Um dos apóstolos disse assim: olha, tem misericórdia de ti mesmo. Quando ele falava da cruz, dessa experiência tão atroz ali da cruz do Calvário, o apóstolo diz assim: tem misericórdia de ti mesmo, né? E nada dessas coisas que tu está falando vai te acontecer. E o Senhor disse: para trás de mim, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, senão das que são terrenas, das coisas meramente humanas. Agora, quando estava ali pregado na cruz, veja que o diabo tentou até o último minuto. Quando ele estava crucificado ali, sustentado ali pela graça de Deus naquele madeiro, aqueles homens que estavam ao seu lado, à sua direita, à sua esquerda, um deles ainda foi usado também, porque ele disse assim: olha, eu estou disposto a te seguir, mas tu tem que me dar uma prova. Desce da cruz, salva-te a ti mesmo e a nós, aí sim eu vou te seguir. Eu vou ser um seguidor seu, mas com certeza absoluta, eu não tenho dúvida do que está no meu coração. Mas dá uma prova para mim. Desce da cruz, salva a ti mesmo e a nós. E o Senhor Jesus ouviu aquilo. E aquele outro, você conhece as suas palavras, pendeu a sua cabeça para o lado de Cristo e disse: mestre, lembra-te de mim. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aquele tinha certeza que ele tinha um reino que não era daqui, que o reino dele era celeste. Ele tinha certeza, e que no reino dele ele poderia ser um súdito, e foi o que aconteceu. Súdito no reino de Cristo, aquele ladrão da cruz, um deles, porque diz assim a palavra de Deus, o Senhor diz: hoje mesmo, olha, não pense, não vai ficar para amanhã, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas deixa eu falar sobre o trigo da terra. Falamos sobre o maná. Nós não temos muito tempo, mas e o trigo da terra, pastor?
O maná que desce do céu é a vida terrestre de Jesus. E o trigo que sobe da terra é a vida celestial de Cristo. É a novidade. É a novidade da terra. Quando a pessoa aceita o Senhor Jesus, arrepende dos pecados, aceita o Senhor Jesus, é batizado, né, passa pelas águas do batismo, morreu, né? Quando ele desce lá nas águas, a água cobre ele, então ele está morto. Fomos sepultados com ele no batismo, diz o apóstolo Paulo. E quando a pessoa é tirada, né, a gente ergue a pessoa lá das águas, então ele está ressuscitando espiritualmente, para viver uma vida que é novidade. O trigo da terra era uma novidade. Quando sai do batismo é uma vida nova. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Mas tem alguma coisa que aconteceu no meio. No meio de cessar o maná e de começar a comer do produto da terra, do trigo da terra, de uma festa, a festa da Páscoa. Então, comeram naquele ano, já estavam comendo do trigo da terra. Aquele que subiu, já tinham a capacidade, já tinham o privilégio de agora perceber o que significaria a vida celestial de Cristo. Mas a Páscoa veio no meio, uma coisa velha. Não foi isso que aconteceu. A última Páscoa e a primeira ceia do Senhor. No meio desses dois acontecimentos, ao cessar de cair o maná, cessou exatamente um dia depois da Páscoa. Depois que celebraram a Páscoa ali nas campinas de Jericó, a Bíblia diz assim, que cessou. Ah, que pena. Cessou o privilégio, a chance, a capacidade de conhecer mais da vida terrestre dele. Mas agora vocês têm a condição, a chance real, verdadeira de conhecer a sua vida celestial. O trigo que subiu da terra. Você pode imaginar uma sementinha, né? Você pode imaginar. Ela morre e depois rompe ali a terra, aponta para o céu, aquele rebento novinho, tenro, ela aponta para o céu. Por quê? Porque está mostrando um testemunho que o milagre vem de Deus. Que o nosso milagre, irmão, irmã, vem de Deus. E ele diz, né, em determinado lugar, quando algumas pessoas pediram uma entrevista para ele, os gregos, ele diz assim, diga a eles, que se o grão de trigo cair na terra e não morrer, fica só. Mas se morrer, dá muito fruto. É o que diz a palavra de Deus naquele lugar. Eles comeram do trigo da terra. Agora não tem mais maná. Já celebraram a Páscoa. Agora é o produto da terra. É a novidade da terra. Agora vocês vão comer dele. Se cereais, espigas, tostadas. E diz assim a palavra de Deus que assim foi. Aconteceu essa experiência na vida deles ali. E a vida celestial de Cristo, queridos, é uma coisa maravilhosa. Porque naquela cerimônia do lava-pés, e eu uma hora vou falar sobre ela aqui, nós temos uma mensagem dessas que vocês estão ouvindo e acompanhando em qualquer lugar do Brasil ou fora. Nós temos uma mensagem que é exatamente aquela cerimônia ali do lava-pés, muito mal interpretada por quase todos os crentes. A cerimônia do lava-pés. O Senhor está mostrando para Pedro, para os demais, a profundidade daquilo. Porque eles não entenderam que o maná significava a vida terrestre dele. Eles não compreenderam isso. Também não tiveram a capacidade de compreender que o trigo que sobe da terra é a vida celestial dele. Pedro não compreendia isso,
Porque quando hesitou em que Cristo lavasse os seus pés, o Senhor diz: Pedro, o que eu faço, não o sabes tu agora. Mais tarde, você terá a capacidade de entender esse ato, parece tão simples e sem significado, sem importância, mas isso é de profunda importância, de profundo significado. Quando lavou os pés dos discípulos ali em João no capítulo 13. Por quê, pastor? Porque ele estava indo embora, ele estava indo para o céu, ele estava indo para junto do Pai, e para vocês ter comunhão comigo agora, dizia ele naquela parábola ali, vamos colocar assim, do lava-pés, porque poucas pessoas entenderam, que nem Pedro entendeu aquilo que estava acontecendo naquela tarde. Então era uma parábola que precisava quebrar a casca da noz para chegar ali ao interior, a castanha, tinha que quebrar a casca, e Pedro não conseguia entender, não tinha capacidade de entender a grandeza daquele gesto do Senhor Jesus de lavar os pés, porque ele está dizendo: até agora é Deus conosco, é Emanuel, é Deus conosco, mas de agora em diante vai ser nós com Ele. Agora é nós com Ele, e para termos relação com Cristo, para nos relacionarmos com esse Cristo ressurreto e que passou ali e ensinou eles essa parábola, dessa cerimônia do lava-pés, tem que ter o asseio espiritual, porque com pecados, querido, ninguém tem comunhão com Deus, está enganando a si próprio. O apóstolo João diz: se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Que pena, meu tempo está acabando. O trigo que subiu da terra é a vida celestial de Jesus, e para termos comunhão temos que andar na luz, seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tem um monte de gente enganada, creia, porque sem santidade não tem como estabelecer um relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Foi isso, é isso, o maná que desceu do céu é a vida terrestre de Cristo. O trigo que subiu da terra é a vida celestial, é Ele hoje, onde Ele está, no céu. Nós estamos na terra, nesse mundo podre, mas Ele está no céu, e para nós nos relacionarmos com Ele, temos que ter santidade pessoal. Nós somos sacerdotes, e temos que ter santidade, principalmente para operar aqui, os altares, aqui da Maná, uma vida de santificação. E a botija, não é? De ouro, com maná, Ele prometeu para os vencedores. Ele vai dar, é a promessa lá no céu, Ele vai dar capacidade da pessoa entender mais da vida, do que foi a vida terrestre de Jesus Cristo, quando Ele passou por aqui durante 33 anos aproximadamente. É isso que significa o maná escondido. É isso, você vai ter a capacidade, nós vamos ter a capacidade, nós que não conhecemos Ele, viemos depois, nossa geração, de conhecer o que foi de fato a vida terrestre do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. E olha, nos curta aí, né? Nos procure, acesse aí, o canal é Maná Celeste, com muitas mensagens como essa, que ajudará você a ter vitória, em nome do Senhor Jesus. É cura, é libertação, é salvação em Cristo Jesus. Amém, Jesus. Aleluia.